Existe uma escolha que pode transformar completamente a sua vida amorosa. Não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre decidir ser a sua melhor versão. E essa escolha começa agora. O amor que você vive é o reflexo do amor que você cultiva por si mesma. Olá, aqui é a Jéssica. Esse vídeo será composto por 4 partes. Primeiro, sobre a escolha que muda tudo. Segundo, como viver um amor saudável. Terceiro, autoestima como base do amor. E quarto, melhorando o relacionamento atual. Fica aqui comigo até o final, porque esse vídeo pode impactar a forma que você vive os seus relacionamentos. Parte 1. A escolha que muda tudo. A escolha que muda tudo é escolher se amar primeiro. Quando você se coloca como prioridade, você muda os padrões dos seus relacionamentos. Você para de aceitar migalhas, para de tentar se encaixar em histórias que não te respeitam. Escolher se amar é a escolha que vai mudar tudo na sua vida. Não só na sua vida amorosa, mas em todas as áreas. Quando a gente passa a se priorizar, quando a gente para de receber migalhas, a gente começa a receber verdadeiramente aquilo que a gente merece receber. Muitas vezes, por termos crenças limitantes, por não reconhecermos o nosso próprio valor, a gente acha que o que a gente recebe já é o suficiente, quando na verdade, muitas vezes, estamos recebendo migalhas. Não apenas no relacionamento amoroso, mas também nos relacionamentos com as nossas amizades. Porque uma pessoa que ela não se entrega, que ela não se dá amor, carinho, atenção, ela muitas vezes também vai exigir isso do mundo, vai exigir isso das outras pessoas e muitas vezes não vai receber. Então, quando você se coloca como prioridade, quando você passa a se respeitar, quando você passa a impor os seus limites para que as outras pessoas não ultrapassem barreiras das quais você não quer que elas ultrapassem, a sua vida se transforma completamente. E também quando você aprende a impor limites para si mesma e respeitar esses limites. Porque quantas vezes a gente pode dizer assim, por exemplo, eu só vou comer esse chocolate, eu só vou comer tanto disso. E de repente a gente já comeu muito mais do que aquilo que a gente tinha se proposto a comer. Ou quantas vezes, por exemplo, a gente diz segunda-feira eu começo a me exercitar e quando chega na segunda-feira a gente não vai se exercitar. A gente fica no sofá, a gente diz estou muito cansada, não vou fazer isso. Só que é quando verdadeiramente a gente começa a fazer aquilo que precisa ser feito na nossa vida que a gente consegue perceber as migalhas que muitas vezes estamos recebendo. E é só quando a gente para perceber o nosso próprio valor, que a gente também tem valor, que a gente também merece receber amor, carinho, afeto, atenção das outras pessoas. É só quando a gente verdadeiramente começa a se amar que o mundo vai entregar também pra gente esse amor que a gente tanto quer e às vezes não recebe. É só aí que a gente vai conseguir também curar as nossas feridas, para que aí também a gente não sangre na outra pessoa aquilo que não foi a responsabilidade da outra pessoa. Porque muitas vezes o outro na nossa vida ele vai ser apenas um gatilho que vai tocar na nossa ferida, que vai tocar na nossa dor, para que a gente olhe para aquilo, para que a gente cure aquilo, para que a gente aceite as coisas como foram e que a gente tenha atitudes diferentes para não reviver esses traumas. E também para quando as pessoas tocarem nessas feridas, porque algumas feridas são muito profundas, para que a gente consiga se acolher, para que a gente consiga se respeitar. E entender que tá tudo bem a gente se sentir daquela forma que a gente tá se sentindo. E que tá tudo bem a gente ter sentimentos, a gente se sentir da forma que a gente tá se sentindo. Mas que o importante é a gente se acolher, é a gente se entender. É a gente não esperar que o outro venha nos acolher, mas a gente, em primeiro lugar, nos acolhermos. É claro que muitas vezes vamos ter o acolhimento da outra pessoa quando a gente já está fazendo isso, quando a gente já está nutrindo a nossa criança interior. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa fazer por nós mesmos, para então a gente conseguir receber da outra pessoa. Então escolha se dar afeto, amor, carinho, respeito, para poder também receber do mundo. Então faça essa escolha, escolha se amar, escolha se respeitar, escolha se valorizar. Quem não se escolhe acaba sendo escolhida por quem não sabe amar. 2. Como viver um amor saudável?
Amor saudável não é ausência de conflito, é presença, é respeito. Muitas pessoas podem achar que para se ter um relacionamento saudável não deve existir nenhum tipo de conflito entre o casal. Mas aí é que muitas pessoas se enganam. Um relacionamento saudável não quer dizer que não existirão conflitos, mas quer dizer que as pessoas vão saber se respeitar. Que as pessoas vão entender que a outra pessoa pode ter um ponto de vista diferente do que aquilo que a gente acredita. Desde que esse ponto de vista não fira o nosso valor inegociável, tá tudo bem. É importante a gente respeitar o pensamento da outra pessoa também. E é importante que sempre que existirem conflitos, as pessoas procurem resolver esses conflitos, chegar em um consenso, chegar em algo que vai ser bom para as duas pessoas. E ainda assim vão existir momentos em que não vai existir acordo, que realmente eu não concordo com isso, a outra pessoa não concorda com o meu ponto de vista. E como é que a gente pode resolver isso? Muitas vezes uma das pessoas vai ter que ceder, mas não ceder simplesmente porque eu vou ceder porque senão fulana vai ficar com raiva de mim ou ciclano vai ficar com raiva de mim. Não, mas ceder porque verdadeiramente consegue enxergar que a relação, que o relacionamento é mais importante do que aquela outra questão. Que embora exista assim divergência de pensamentos, a outra pessoa consegue enxergar que aquilo para aquela outra pessoa é muito mais importante do que é para essa outra pessoa. Então a gente precisa analisar cada caso, cada situação. Viver um relacionamento saudável é saber comunicar, ouvir e crescer juntos. Um casal saudável, um casal que tem uma dinâmica funcional, eles crescem juntos, eles comunicam um ao outro aquilo que é importante. Eles não têm medo de perder um ao outro. Eles sabem ouvir atentamente um ao outro e se não sabem, estão aprendendo a fazer isso. Porque a gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo. Tanto as dinâmicas funcionais quanto as dinâmicas disfuncionais dentro de um relacionamento. Então a comunicação é um dos pilares essenciais dentro da vida de um casal. E para existir esse relacionamento saudável, o casal precisa se ouvir, precisa estar atento às necessidades um do outro. Hoje, dentro do seu relacionamento, você consegue se comunicar com o seu parceiro de uma forma saudável ou não? Você sempre vai com críticas, sempre vai chorando ou sempre vai gritando e reclamando? Ou de que outra forma você expressa seus sentimentos para o seu companheiro? Viver um amor saudável é entender que o outro ele não vem para nos completar, mas ele vem para somar. Muitas pessoas esperam encontrar a tampa da panela, aquela pessoa que vai completar elas, ou tem uma idealização de que existe uma pessoa que é a pessoa ideal e que se ela estiver com aquela pessoa vai ser tudo perfeito e tudo vai se realizar. Mas isso é uma ilusão. Não existe a pessoa ideal, não existe a pessoa que vai vir para te completar, porque você já é completa por si mesma. O que a outra pessoa vai fazer é somar, é agregar positivamente na sua vida. Mas se você se sente incompleta, se você se sente perdida, se você não consegue enxergar propósito na sua vida, se você acha que precisa de uma outra pessoa para ser feliz, você não vai ser feliz. Porque primeiro a gente precisa estar bem com a gente mesma, para então a gente poder estar bem com a outra pessoa também. Porque se a gente não estiver bem emocionalmente, todas essas oscilações emocionais vão afetar também o nosso relacionamento. Se a gente não trabalha, por exemplo, as nossas inseguranças, se a gente não sabe quais são os nossos limites e os nossos valores inegociáveis, quando a gente entrar dentro de um relacionamento, a gente vai ficar totalmente perdida. Então é importante que a gente saiba quais são os nossos valores, quais são os nossos limites e que a gente entenda também que o outro não deve estar no pedestal. O outro não é melhor que você, o outro não é superior. Dentro de um relacionamento, vocês estão de igual para igual. Caso você já esteja dentro de um relacionamento, aqui vão algumas dicas práticas para você desenvolver dentro do seu relacionamento ou aprimorar. Procure ter uma comunicação assertiva com a outra pessoa. E aqui eu gosto muito de indicar o livro Comunicação Não Violenta. Nesse livro existem 4 passos para você se comunicar de uma forma assertiva, de uma forma que não vai ser violenta para com a outra pessoa. Então é extremamente importante dentro de um relacionamento que a gente não seja agressiva ao se comunicar com a outra pessoa, não só em relacionamento amoroso, mas em todo tipo de relacionamento. Então, primeiro, busque ter uma comunicação assertiva. Segundo, tenha limites claros. É extremamente importante que existam limites dentro de um relacionamento.
Um relacionamento não é o mesmo que você estar solteiro ou solteira. Então você não deve ter as mesmas posturas e atitudes de uma pessoa solteira. Então é importante que vocês sentem, façam uma reunião de acordos, vejam aquilo que é importante para vocês dentro de um relacionamento. Aquilo que você aceita, aquilo que você não aceita, aquilo que também é importante para outra pessoa. 3. Tenha autenticidade. Procure o máximo possível ser verdadeiramente quem você é. Muitas vezes a gente tem dificuldade de expressar quem nós somos verdadeiramente, porque temos medo de perder o outro, porque temos medo da reação do outro. Só que o que é que acontece? Quando a gente finge ser alguém que a gente não é, acaba que a outra pessoa ela enxerga a gente dessa forma que a gente floreia às vezes. E eu sei que no início isso é mais difícil, mas busque ao máximo ser verdadeiramente quem você é, expressar verdadeiramente o que você sente. Até porque quando a gente não faz isso, é sinal muitas vezes de uma baixa autoestima e de insegurança. Um medo muito grande às vezes de perder a outra pessoa. Mas é extremamente importante que a gente veja se existe compatibilidade nesse relacionamento, se os valores eles se alinham, se a sua forma de ser é uma forma de ser que para outra pessoa tá tudo bem e ela quer conviver com você dessa forma, e se você também quer conviver com a outra pessoa da forma que ela é. Porque todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Então nem sempre a gente vai estar na nossa melhor versão, nem sempre a gente vai entregar o nosso melhor para outra pessoa, assim como a outra pessoa nem sempre vai estar na melhor versão dela. Por isso que é importante também a gente entender as características que cada um tem para que a gente consiga conviver melhor com o outro. Porque muitas vezes aquilo que vai aborrecer o outro não vai me aborrecer. E às vezes aquilo que vai me aborrecer não vai aborrecer o outro. Então é importante existir a autenticidade dentro de um relacionamento saudável. Procure exercitar isso no seu dia a dia, não só dentro do relacionamento amoroso, mas também na sua vida como um todo. E lembre-se sempre, relacionamentos eles não curam feridas, mas eles revelam aonde ainda dói. E esse revelar onde ainda dói é extremamente importante para o nosso crescimento, para que a gente possa cada vez mais expandir a nossa consciência, sermos pessoas melhores, trabalharmos as nossas questões e sermos mais felizes. Me conta aqui nos comentários, esse vídeo tá fazendo sentido para você? Você tá gostando de tudo que você tá vendo até aqui? Parte 3. Autoestima como base do amor. Autoestima não é se achar melhor que ninguém, mas é reconhecer o seu próprio valor. É saber que você também merece receber coisas boas. É reconhecer aquilo que você tem para entregar para o mundo também. É saber que você é importante exatamente do jeito que você é e que você tem a agregar positivamente também na vida das outras pessoas. Autoestima também é a forma como você se enxerga, a sua autoimagem. Como é que você vê? Como é que você se enxerga? Se eu pedir para você fechar os olhos agora e imaginar a primeira palavra que vem a respeito de quem você é, qual palavra seria? Seria uma palavra positiva ou seria uma palavra mais negativa? Então, autoestima é a forma como a gente se enxerga, como a gente se vê, como a gente vê o nosso valor, como a gente enxerga aquilo que a gente merece ou aquilo que a gente não merece. Quando você verdadeiramente se valoriza, você atrai conexões que te respeitam. E não é quando você diz que se valoriza, é quando verdadeiramente você diz que se valoriza. Porque hoje existe muito isso das pessoas dizerem: eu me valorizo, eu me amo, eu me respeito, eu tenho uma autoestima. Mas verdadeiramente lá no fundo não é isso que a pessoa sente. E se não é isso que ela sente, não é isso que ela vai atrair. Então, verdadeiramente, se você quer mudar a sua vida amorosa e atrair conexões que te respeitam, você precisa se valorizar. Você precisa saber qual é o seu valor, você precisa se entregar aquilo que você quer receber da outra pessoa. Porque muitas vezes a gente quer receber do outro, mas a gente não está se entregando. E a regra é muito simples e clara. Primeiro, você se entrega, para depois você receber do outro. Não fique esperando receber do outro primeiro, para depois você se entregar. Não. Até porque quando essa outra pessoa te entregar, talvez você nem reconheça que merece receber isso. Então, primeiro, se entregue, se cuide, se valorize, se respeite e veja o mundo te entregando isso de volta. Quando a autoestima é a base do amor, você para de correr atrás e caminha lado a lado dessa pessoa.
Quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente tem uma tendência a mendigar o amor das outras pessoas, a querer que as outras pessoas nos entreguem aquilo que a gente não está se entregando, a colocar as outras pessoas dentro de um pedestal e achar que a gente sempre tem que estar atrás daquela pessoa, sempre tem que estar fazendo o nosso máximo, dando o nosso máximo, quando na realidade a gente tem que estar lado a lado daquela pessoa, a gente tem que caminhar ao lado daquela pessoa. Eu quero te sugerir uma coisa aqui para você agora. Você pode pausar o vídeo, escrever agora, ou você pode fazer isso em outro momento. Eu quero que você escreva 3 características que você gosta em você. Características que você admira em si mesmo ou em si mesmo. Você consegue reconhecer aquilo que tem de bom? Você consegue ver aquilo que você tem de bom? Ou você só consegue ver aquilo que você precisa melhorar? Você ensina o mundo como deve ser tratado ou tratada de acordo com a forma que você se trata. Como é que você tem se tratado? Você tem se tratado bem ou você tem se tratado mal? Quando você se olha na frente do espelho, você diz coisas positivas para você ou você só fica olhando cada detalhezinho que você precisa melhorar? Aquilo que você não gosta na sua aparência. Quando você tem algo para fazer, algo que sai um pouco da sua zona de conforto, você pensa que aquilo vai dar muito errado ou você fica confiante de que você vai conseguir dar o seu melhor? E mesmo que não sai exatamente do jeito que você gostaria que tivesse saído, você deu o seu melhor, você fez a sua parte. E você fica em paz com isso. Ou será que você fica se culpando, se martirizando? Pensa um pouco sobre isso. 4, melhorando o relacionamento atual. Se você já está dentro de um relacionamento, amar-se é também um dos primeiros passos. É extremamente importante que você se entregue amor, até também para você não sobrecarregar a outra pessoa. Quando a gente não se ama, a gente muitas vezes quer receber demais da outra pessoa e a gente acaba sufocando a outra pessoa. A gente acaba exigindo demais aquilo que muitas vezes quem devia estar se entregando somos nós mesmos. Existe um conceito dentro daquilo que eu trabalho que é chamado de você ser um bom pai e uma boa mãe para si mesmo. O que é isso? Tudo aquilo que você não recebeu na sua infância. Se, por exemplo, você sentiu falta de atenção, sentiu falta de carinho, sentiu que não foi respeitada, tudo isso você vai se entregar. E como é que você vai se entregar a isso? Se, por exemplo, você sentiu falta de não ter atenção, você vai fazer atividades em que você vai se dar atenção. Então, quais atividades eu posso fazer nas quais eu vou estar me dando atenção? Hoje, eu vou tirar a tarde só para mim. Vou tirar a tarde para fazer uma caminhada, para tomar um banho relaxante, para simplesmente ficar aqui sentada assistindo, para simplesmente ficar aqui no sofá sentada lendo um livro. Ou, se eu sentir que eu não fui respeitada na minha infância, eu vou me respeitar, eu vou respeitar os meus limites e eu vou ter limites para comigo mesma. Por exemplo, se tem um bolo aqui de 1 quilo, eu não vou comer esse bolo inteiro de 1 quilo, porque eu me respeito, porque eu me amo. Se alguém lá fora também me trata mal, eu não vou aceitar esse desrespeito. Eu vou dizer, fulano, isso que você me disse não foi legal, por favor, não repita. E se a pessoa insiste em continuar a repetir aquilo dali, e a gente já falou de diversas formas, até utilizando a comunicação não violenta, então cabe a mim decidir se vale a pena continuar dentro desse relacionamento, seja ele qual for, ou se é melhor, pelo menos por um tempo, eu me afastar. Tudo isso a gente tem que refletir. Então é assim que a gente é um bom pai e uma boa mãe para nós mesmos. E que quando a gente faz isso, a gente não exige tanto do outro. A gente passa a se valorizar, a se respeitar, a se amar e se entregar aquilo que tanto a gente quer. E tudo fica muito mais leve. Não é que a outra pessoa também não vai nos entregar, não é que a outra pessoa também não vai fazer coisas boas pra gente, mas aqui em primeiro lugar a gente já tá se entregando. Para melhorar um relacionamento do qual a gente já tá, a gente precisa escolher. Todos os dias é uma escolha. Todos os dias eu decido se eu vou caminhar hoje, se eu não vou caminhar, se eu vou tomar tal atitude, se eu não vou tomar tal atitude. É claro que existem dias na nossa vida, existem situações que tiram um pouco a gente do nosso foco, da nossa rotina, daquilo que a gente quer fazer. Mas de uma forma geral, você tá me entendendo o que eu sei. Então, melhorar um relacionamento atual é escolher crescer, é escolher conversar, é escolher se reconectar. Tudo isso é essencial dentro de um relacionamento. É escolher a mesma pessoa todos os dias, independente dos desafios que surgem. Se a gente escolhe conversar, se reconectar, a gente não guarda só pra gente. Então,
Isso ajuda o relacionamento a fluir, a ser um relacionamento mais saudável, a ser um relacionamento verdadeiramente onde ambas as pessoas se sentem bem, se sentem felizes, apesar dos desafios que todo relacionamento vai ter. Relacionamento não é algo morto, relacionamentos são vivos e precisam de cuidado constante. Porque se um relacionamento está em constante evolução, em constante transformação, não dá pra gente dizer que a gente vai fazer uma coisa aqui isolada e tá tudo resolvido, não. Todos os dias a gente tomando a decisão de estar ali com a pessoa, de dar o nosso melhor, de estar atento ou atenta às necessidades daquela outra pessoa, o que é importante para aquela outra pessoa, como eu posso fazer aquela outra pessoa mais feliz do que aquilo que ela já é, como eu posso me dedicar mais dentro desse relacionamento. Tudo isso são escolhas, e são escolhas que fazem o relacionamento melhorar. Se hoje, por exemplo, eu estou mais irritada, eu vou me permitir comunicar a pessoa, ficar um tempo comigo e tranquilizar a pessoa. Olha, às vezes não tem nada a ver com a pessoa, né? Olha, não é nada com você, mas eu tô precisando ter um tempo aqui só comigo. Tá tudo bem. Não existe nada de errado nisso, pelo contrário, é muito bom e benéfico para o relacionamento. Mas é importante que você comunique a outra pessoa, porque senão a outra pessoa às vezes vai ficar voando. Poxa, fulano nem falou comigo, fulano não disse nada. Agora, umas dicas práticas para você melhorar o seu relacionamento atual. Existe uma coisa chamada, que eu li no livro, eu acho que o nome do livro é As Leis do Amor. Vou deixar a foto aqui para vocês. Nesse livro, ele traz um conceito de espaço seguro, que é um momento onde o casal ele pode expor coisas um ao outro, das quais eles não vão ser julgados por isso e nem vão sofrer consequências por aquilo que foi dito ali. Então, é extremamente importante que a gente possa se sentir livre para comunicar o outro, para falar com o outro, sem medo do julgamento, sem medo da crítica, porque muitas vezes o que pode impedir de a gente falar algo para alguém é a gente ter medo das consequências, ou ter medo da forma que a outra pessoa vai reagir, ou ter medo do julgamento da outra pessoa, principalmente quando é alguém que a gente ama, que a gente gosta. Então também é importante dentro de um relacionamento que vocês tenham planos futuros, o que vocês querem para o futuro de vocês e que vocês também busquem ter tempo de qualidade só vocês dois, principalmente se você já está dentro de um casamento. É extremamente importante que vocês tenham um tempo só para vocês dois, sem amigos, sem família, sem outras interferências, só vocês dois, para que vocês voltem a se conectar, a se reconectar. Mas para isso também é extremamente importante que você lembre que amar o outro é escolher o outro todos os dias, sem esquecer de si mesmo ou de si mesma. Não é simplesmente entregando tudo para o outro, mas se entregando também e tendo para entregar para outra pessoa, porque a partir do momento que você se entrega, você também tem mais condições de entregar para outra pessoa. A escolha que muda tudo é interna, é silenciosa, mas ecoa em cada relação que você vive. Hoje, você pode escolher se amar, se respeitar, escolher viver um amor que te eleva. Se esse vídeo tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, o amor começa em você. Você não precisa de um amor perfeito, precisa de um amor consciente. E ele começa com você. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo pra você e tchau!